Você tocou muito bem aqui no ponto em que, olha, falta, ok. Para mim não foi falta. Primeiro o cara faz seu lance, toca na bola, depois toca no jogador. Ok. Tocou no jogador, com um pouquinho da sola ali, tudo bem. Se ele marca essa falta, obrigatoriamente ele tem que expulsar, não é o Matheus Reis, que pisou de forma proposital Teve até um pontapé antes, cara. no Não foi Belotti. só pisão. Teve um pontapé É na costela do jogador. inadmissível. O cara pisou na cabeça com propósito de o fazer. Pois é, pois é, pois é. O que falar, o que dizer. Pessoal, cá estamos nós, tanto na vitória como na derrota. Mesmo após uma temporada desastrosa, vergonhosa, Mais uma. triste, melancólico. Epá, não sei mais quais adjetivos posso usar para descrever o que foi a época do Benfica. Eh, Vimos algumas coisas um tanto lamentável. Eh, certos respeitos já não se colocou em prática. Epá, enfim, uma série de coisas. Galera, como que vocês estão? Pronto para mais uma, né? Debater aqui sobre o que foi este jogo aí de taça. Galera tá livre também para chegar aí, desabafar, soltar os cachorros, sem palavras pisadas, claro, né? É para afinal de contas é apenas um futebol, a gente tá aqui para, de uma certa forma, é para isso não passa de um divertimento, é uma paixão sim, mas é para nada que esteja além da nossa sanidade mental, sei lá, enfim. Mas enfim, como vocês estão? Tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Galera, Tranquilo não estou, subscreva. não. É, Tranquilo. Eu estou pé da vida, não é? Com o resultado, não é? De hoje, de todos os intervenientes, não é? Uma palhaçada geral. Não dá para estar tranquilo com isso. Né? Pois é. Pois é. Epá, então sem mais demoras, como é de habitual, a gente vai sempre fazer aí análise do que foi a partida, né? Quem quer começar? Começo eu. Epá, eu não tenho muito a falar, então eu acho que vou começar hoje por mim. Acima de tudo, epá, Benfica sempre, vou até consertar isso aqui para mostrar o logo, né? Mostrar aqui que, epá, tá desse lado aqui. Mas, cara, é assim, eu vim para este jogo sem grande expectativa, né? Epá, é aquela coisa. Depois do que foi o campeonato, taça não. Acho que taça não salva nada. Enfim. Mas é um jogo, né? Ninguém quer ver o Benfica perdendo. E confesso a vocês que logo pela formação, né? Pelo 11 inicial, até achei interessante. Eu até vinha defendendo, até acho que no vídeo anterior, que podíamos dar uma oportunidade para o Samuca, entendeu? Que diga-se de passagem, eu achei que ele foi muito bem hoje, muito firme nas bolas, sabe? não, Bolas que iam para a área, não tinha essa foi coisa muito assim bem. que. Em momento nenhum via-se que ele tremeu, inclusive ele ali quis fazer umas coisas assim meio engraçadas, né? Deu dois dribles e aí que. Gelou o coração de todo mundo. Mas enfim, então assim, eu não tinha Mas ele é grande bom expectativa. goleiro, assim, cara. Sim, epá, eu acho que temos ali um outro. Cara, é assim, Eu quando se gosto dele fala na em saída, uma coisa que o Trubin não tem. chute, saída de Os bola, cruzamentos pra área, ele sai muito melhor que o Trubin. muito melhor. Deu pra ver hoje. Claro que assim, Benfica é um time que a gente exige sempre que tenha os de topo, né? Mas eu acredito que até hoje ele não tenha tido tantas oportunidades para você dar um veredito total do que é a qualidade dele. Eu acho que, pelo que já foi mostrado até agora, tem grande potencial. Entendeu? Eu acho que ainda é cedo para você dar um veredito total, um veredito de uma forma global, o que são as suas qualidades, mas até então não se comprometeu. Epá, tem alguns outros lances aí que você vê que é justamente falta de experiência e tal, mas epá, enfim, foi bastante firme na baliza hoje. E vendo o jogo hoje, que basicamente, do meu ponto de vista, foram 90 minutos, 99 minutos controlado pelo Benfica. É,
Mesmo alguns jogadores que nós tínhamos aí digamos, um certo receio de como é que seria o seu desempenho no campo, não estando também no seu, digamos, com um desempenho assim, acima, um desempenho condizente com aquilo que a gente quer que o Benfica sempre apresenta, mas também não tava comprometendo. Estou falando no caso de Bruma, que não vinha jogando há muito tempo, e também tem que realçar também o Aktürkoğlu, que errou ali errou nos lances, sabe? Tipo, algumas jogadas que ele foi muito, digamos, Foi, na pode verdade. ter um pouco mais de calma, né? Não soube Pode ter um pouco mais, controlar também alguns lances ter de um controle melhor oportunidade. sobre a bola e tal. Foi um jogo que, ao meu ver, foi controlado totalmente pelo Benfica. É aquele resultado que as pessoas, quem não viu o jogo, vai dizer que, epá, nossa, 3-1 foi, sei lá, um banho de bola, mais uma humilhação. Só que na verdade é o seguinte, após esses 99 minutos basicamente, eu acho que o que foi feito dali para frente, meu irmão, acaba manchando tudo que o time fez no primeiro, ou nos 90 minutos de jogo. As decisões do técnico, enfim, principalmente as decisões do técnico, né, cara, que a gente ainda vai ter a oportunidade de debater mais adiante. Mas é isso, pessoal. Eu particularmente, como eu já havia citado no começo, logo no começo, não tinha grande expectativa. Mas quando você vê o time, digamos, tendo um jogo assim bem fluido, sabe, um jogo bem controlado, criando as oportunidades, aquele segundo gol que mataria o jogo, que, para nossa tristeza, eu aceito aquilo como falta porque, enfim, por mais que o cara tenha tocado na bola, foi um toque no calcanhar do outro. Já vimos isso várias vezes no campeonato não sendo levado em consideração, né? Já vimos isso passar muitas vezes no campeonato, enfim, no campeonato português como todo, coisas até pior. Mas, assim, se a gente quiser ser um pouquinho, esse é o meu ponto de vista, quiser ser um pouquinho coerente, só que aí é que tá, o que desequilibra as coisas é que ao longo do jogo, o critério não foi o mesmo. Entendendo? Essa é que é a grande questão. É. Se você assinala uma falta daquela, justamente por VAR ter chamado, como é que você justifica o que nós vimos aos 94 minutos? Que também vamos falar depois. Mas enfim, essa é a minha análise do jogo, não sei o que é que vocês vão dizer, mas basicamente, é o que tivemos. Quem quer dar continuidade? No Lopes? Bora. Cara, eu sempre acredito que o Benfica é capaz de fazer, não é, coisas boas, incríveis, não é? O Benfica hoje fez um jogo até aos 90 minutos, 99 minutos, fez um jogo espetacular. O Benfica dominou o Sporting durante todo o jogo. Não é? De 0 a 99 minutos, o Benfica dominou o Sporting, não é? E simplesmente o Sporting não conseguiu jogar, não conseguiu fazer seu jogo, não teve Gyökeres, não teve Catamo, não teve Trincão, não teve nada. O Benfica simplesmente, não é, abafou o Sporting e, cara, assim, eu não consigo falar desse jogo sem falar, não é, do absurdo que foi a arbitragem. Você tocou muito bem aqui no ponto em que, olha, falta, ok. Para mim não foi falta. Primeiro o cara faz seu lance, toca na bola, depois toca no jogador. Ok. Tocou no jogador, com um pouquinho da sola ali, tudo bem. Se ele marca essa falta, obrigatoriamente ele tem que expulsar, não é, o Mateus Reis, que pisou de forma proposital Teve até um pontapé antes, cara. Não no foi só, não foi Belotti. só pisão. Teve um pontapé É na costela do jogador. inadmissível. O cara pisou na cabeça com propósito de o fazer. Foi criminoso aquilo, O velho. VAR não chama, o árbitro finge que não viu, O juiz o lê na frente Line, dele. o Line também não viu. Quer dizer, aquilo ali foi tudo normal. E Como nem se os estivesse comentadores, no né, açougue. nem quem tava fazendo, nem os caras que estavam transmitindo o jogo falaram do lance. Fica... Isso Não, aqui é mais não. incrível. Não, eles ficaram. Eu estava vendo o jogo pela RTP, eles ficaram incrédulos quando o árbitro mandou seguir o jogo. Sim, mas depois meio que não falaram muito do Não, lance. claro que não vão falar. Nós tínhamos adeptos do Sporting ali
não é? Disfarçado, adeptos do Porto ali disfarçados, a gente sabe. Não é? O Porto não ganhou nada, mas eu estou vendo muitos adeptos do Porto comemorando, não sei o quê, mas pronto. Mas não é Não sempre é? assim. São antibenfiquistas. Epá, não se entende. Mas é inadmissível o que aconteceu hoje. Epá, o treinador tomou uma série de decisões. Eu não digo que a decisão dele foi incorreta. Eu acho que foi Equivocado. temporalmente descompassada. Ele deveria ainda. Eu não sei por que razão o Pavlidis não joga mais tempo. Não faz sentido tirar Pavlidis e meter Belotti. Ô Zé Manel, Tão rápido. não perdendo teu raciocínio, Pavlidis a 10% de carga é melhor que Belotti a 100%, velho. Com certeza. Não tem porquê. Não tem porquê incompreensível. colocar Renato Sanches nesse jogo. Epá. Lesionou o Aktukoglu. Não, lesionou o Koksu. Mas coloca automaticamente, não é? O cara que vem desempenhando esse papel quando o Koksu não está no jogo. Aquilo ali era Leandro Barreiro. Fácil. Nem que se fosse para meter Ausner no meio de campo e trocava Dal, metia na lateral direita. O Renato Sanches não tem ritmo de jogo, não tem andamento. Aquilo ali é inadmissível. Está a tentar afastar o quê? Um lance que, assim, não tem grande... Epá, sinceramente, eu já vi alguns jornais já dizer que o Benfica está pensando em comprar Renato Sanches. Epá, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. O Renato já está morto, desculpa. Pode ser que ele recupere em outro time, pode ser que ele recupere a sua força física, mas epá, esse ano foi uma nódoa, não fez nada. Simplesmente não acrescentou, não agregou, não fez nada. Nós, sinceramente, epá, o time mata-nos. E uma questão no Lopes, só para não perder, já que você tá seguindo aqui o raciocínio, só para tentar debater um pouquinho. O treinador tem por hábito, quer dizer, tinha por hábito, né, colocar alguns jogadores para os jogos de taça, entendeu? Por mais que nós tivemos alguns jogos de taça, que é contra aqueles times de terceira divisão, sei lá que e tal, mas você via, por exemplo, tipo, bons jogos com esses jogadores que supostamente são reservas. Entendeu? Aonde está o Cristiano? Aonde está o tal plano para o Cristiano? Você tá vendo, né? E aí é o seguinte, você teve a coragem hoje de colocar... Esse já acabou? Pois é, mas tipo, mas ele teve a coragem hoje de justamente colocar alguns jogadores que vinham jogando na taça e o jogo tava fluindo bem. Entendeu? O jogo tava fluindo bem. Porra, velho. É mamão com açúcar, velho. Não complica, não. Entendeu? Não complica, velho. Você coloca o Sheldrup, não é, à frente do Di Maria. Uma final. Epa, eu até aceitei e aplaudi muito bem. Ok, Di Maria não joga de início. Perfeito. Para mim, top. Di Maria também, não é, vinha de uma certa paragem, mas jogou o jogo, o derby ali, não foi assim grande. Perfeito. Jogou no Braga 12, 15 minutos. Perfeito. Mas no segundo tempo, se você vai tirar o Akturkoglu, tem que entrar de pelo amor de Deus. Exatamente. Pelo amor de Deus, até porque ele mantém o Dal, mantém o Bruma, não faz sentido o Colombo colocar de Maria. Não faz. Exatamente. Epá, ok, somos técnicos aqui do sofá. Epá, mas com uma visão coerente daquilo que é futebol. Afobado. Ele matou uma equipa, ele mata uma equipa que vinha, não é, jogando bem, consistente. O Sport não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada, cara. Ele foi afoito, 70 minutos não é para começar já a querer desestabilizar a equipa. Porque a partir dos 70 minutos, o Sporting não é, começou a ganhar ali a sua força, o seu ímpeto, não é querer sair. Não, estava correndo atrás do resultado, né? Tinha que sair pro jogo. Exatamente ali para você matar o jogo. Mas sinceramente, epá, essa arbitragem foi, epá, é uma vergonha. Epá. É uma vergonha. É por isso que os árbitros portugueses, epá, não vão para lado nenhum.
Não, E daqui a pouco, Mundial agora e não daqui vai a ter nenhum pouco, árbitro. Nem e daqui a com pouco, VAR. eu não duvido que nem a Europa, nem o jogo da Liga Europa, Liga dos Campeões, esses gajos vão apitar, Não não tem vão, não vão. condições. E detalhes, Não no tem Lopes, condições. você sabe que para nós também que às vezes nós acompanhamos o Campeonato Brasileiro, já reamos porrada também, que porrada não, já fizemos aí os nossos, já discutimos inclusive a qualidade dos árbitros no Brasil e tal, mas o nível da arbitragem em Portugal tá num patamar que, velho, Essa é uma corrupção deslavada. comparado com o Campeonato Brasileiro. É uma Porra, vergonha. eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, mas, velho. Não, e detalhes. Com certeza se aparece um sportinguista ou portista aqui agora neste momento, vai dizer, não, porque vocês perderam, vocês estão reclamando, mas quando são favorecidos, não sei lá o que e tal. Meu irmão, ninguém tá aqui, ninguém tá falando em favorecimento. Estamos a falar. Tanto é que você vem aqui aceitar uma falta, não é? E você aqui, não. Carreras e tal. Então- Esses gajos não aceitam. Exatamente. Não, e dizem que geralmente nós não aceitamos. Hein? Olha aqui, isso aqui é engraçado. Diz que nós nunca aceitamos quando alguma coisa está ligada, quando alguma coisa que está relacionada a Benfica é de forma não muito clara e tal. Enfim, dizem que nós benfiquistas que somos arrogantes, não sei, enfim. Essa é a diferença. Nós gostamos do futebol. Nós vivemos o futebol. Nós não Na somos derrota, clubistas. na vitória, nós estamos aqui Nós não somos dando a cara. clubistas. Nós falamos daquilo que é a realidade, aquilo que acontece, aquilo que aconteceu realmente nesse último jogo. É inadmissível. O Sporting quer perder 1-0 aos 95 minutos. Com um jogador expulso, o Sporting não ia fazer nada. Nada. Pois é, cara. Epa, Ailton, eu vou deixar o joio para o último. Você tá muito quieto, pá. Eu tenho que puxar você Ok. Tenho que te puxar Vamos lá. para o Eu começo essa análise dizendo que se eu fosse sportinguista, depois desta arbitragem ridícula, eu estaria envergonhado para comemorar uma taça mais ridícula ainda, que eles ganham na base da corrupção, da bandidagem, que é essa arbitragem portuguesa. Vamos falar do jogo. Bom, eu, em algumas intervenções que eu tenho feito aqui, sempre falei da necessidade de fechar as alas. E hoje, talvez o Laje percebeu isso, colocando Bruma na direita, recuado, da ala esquerda, recuado. E dito, Sporting não fez nada. Aí, e uma coisa, Ailton, deixa eu tive a sensação que em alguns momentos de jogo o Otamendi e o rapaz, Tomás Araújo trocavam de posição. Não. Foi só O impressão minha. Antônio Silva jogou à esquerda, o Otamendi jogou à direita hoje. Mudaram. Sim. Exatamente. Mudaram uma coisa. Talvez porque eu percebi isso porque o Carreras sobe muito e o Sporting ia atacar sempre a profundidade daquele lado. E como o Antônio Silva é mais rápido, então colocou-se o Antônio Silva naquela posição, porque o Tomás Araújo nessa posição poderia compensar essa profundidade que o Otamendi não consegue. Eu vi o jogo na primeira parte, o Benfica dominou completamente, o Arthur Gul tem o Pavlivs, aliás, tem uma oportunidade de gol que ele remata e o goleiro defende para o poste. Bate no poste, isso. Depois parece que o Benfica tem mais uma outra oportunidade, o Sporting praticamente não existiu na primeira parte. Na segunda parte o Benfica entra, marca um gol e faz 2-0 num lance que realmente o árbitro rouba praticamente o Benfica neste lance. Eu acho que é um lance Novidade. que o Carreras toca realmente no jogador, mas a jogada Sim, toca a bola. se enrola depois de algum tempo e depois é que dá o gol. Não é uma coisa que acontece que vai intervir diretamente no gol. É um lance que o jogador vira para o lado esquerdo, vira para o lado direito, a bola vai para o Bruma, a bola quase 40, 50 segundos depois. Então, eu acho que em nenhum momento você pode anular um golo desse, porque senão você tinha que anular
golos de todo tipo. Quer dizer, jogada desenvolveu já há muito tempo. Você vai anular um gol desse, é tudo muito coisa. Mesmo aquele fora de jogo do primeiro tempo de Kolksu, que tem o penalti, que o árbitro assinala o penalti, parece-me muito duvidoso aquele fora de jogo. Porque num primeiro momento, num primeiro lance, que mostra essa repetição, o Kolksu está em linha. Depois, quando faz já a repetição não é muito clara, né? Na verdade, não é muito clara. Tá orientado. Mas pronto. Segunda parte, o Benfica também joga, marca o golo, recua, é normal, é uma final da taça, não vai atacar para sofrer o golo. Agora, outro momento caricato deste jogo, antes de falar da falta do Mateus Reis, pisão do Mateus Reis, é os 10 minutos de compensação. Isso é no mínimo ridículo. Ridículo. É. Nós vimos o jogo do Sport. Quanto é que foi no Estado da Luz? Quanto tempo que foi dado no Estado da Luz? Foi 4 ou 5 minutos. É isso que eu ia referir. Vimos o jogo do Estado da Luz, o jogo do título, que o Sporting perdeu tempo sistematicamente e chegou o momento para deu 5 minutos. Dá 10 minutos nesse jogo é, no mínimo, de bandidagem. Agora, eu vou falar de Laje. Daqui a pouco. Vamos falar de Laje. Eu vou falar do Laje. Porque eu não morro de amores por Laje. Eu, quando falei de Jorge Jesus, vocês pensaram, não sei o quê. Vamos ver. Há Jorge Jesus, há o Sérgio Conceição, há o Rubem Amorim, que provavelmente também está lá no Manchester, a gente vai dispensar. Ok, vamos lá. Os jogadores do Benfica precisam também ter um bocadinho de artimanha. O Belotti, pisaram você na cabeça, não levanta. Morre ali. Não levanta, meu irmão. Morre você ali. Tem que tentar aqui, pegar a cabeça e ficar no chão. Porque esse lance tem que dar confusão para vir o árbitro chamar. Otamendi, esse lance, o vídeo árbitro tem que chamar qualquer jeito. O homem pisou você a cabeça. Olha, rapaz, deita no chão, pega a cabeça, os homens têm que meter os gelos, tem que ficar 2, 3 minutos no chão. Meu irmão. Não, mas o problema também que eu acho que ele levantou porque ele caiu, estava fora do campo. Não, mas ele entra pro campo. Estava fora do campo. Não, mesmo se ele estivesse fora de campo, ele rebolava para dentro e ficava no chão. Exatamente. Bom, é um jogador mesmo que você vê que não tem artimanha. E depois percebe-se claramente a dualidade de critérios, meu. Se você anula um golo, se anula um golo por falta e você não expulsa um jogador, VAR, vocês. Mas o que esses gajos estão a fazer? Os gajos fazem coisa e você ainda diz, porra, será que eu que sou parvo? Você vê o jogo, será que eu que sou parvo? Como é que um gajo marca uma falta, anula um golo e agora o gajo não intervém? O Thiago Martins é uma figura, Mas eu acho que esse ano está estruturado, eu acho que os árbitros portugueses, já disse e digo isso, enquanto não mudar, eu vou permanecer com a minha opinião. Os árbitros portugueses é que ditam quem vence no futebol português. Você pode fazer uma belíssima exibição. E vai lá saber o que é que está por detrás, né? Os árbitros ditam hoje uma grande o que é que está por detrás. Muito bem hoje. Mas se o árbitro não te deixar jogar... Uma vez não estava falando, eu disse, nós jogamos contra 14, 15, 16, não conseguimos ganhar. Estamos a jogar contra o VAR, meu. É difícil, não pode. Os jogadores não conseguem ganhar assim. Agora, vamos lá, Laje. Como é que você vai colocar um jogador? Você até faz um 11 bem. Os jogadores, o Diocas jogou todo o tempo. Por que o Pavlidis tem que sair aos 70 minutos? Sabe o que eu acho que o Laje faz? O Laje prepara as substituições antes do jogo acontecer. E o tempo que isso vai acontecer. Tem que agradar todo mundo. E o tempo que aquilo vai acontecer. Aos 75 eu vou substituir esse jogador, aos 80 eu vou colocar... senhor, isso tem que ser feito consoante o andamento do jogo. Eu acho que ele não sabe fazer leitura do jogo. Ele não sabe fazer, ele nem tem pessoa do lado para fazer leitura. É um treinador precipitado. Percebeu? Um treinador precipitado. Ele a época toda. Eu acho que o Rui Costa fez muito mal em dizer ao Laje em dizer publicamente que o Laje vai continuar, é o treinador do Benfica. O Laje não tem condições de continuar como treinador do Benfica. Há males que vem por bem. E depois a postura que ele teve diante de... eu acho que há males que vem por bem. O Benfica perde essa taça, mas não vai seguir com o Laje para começar a época, porque seria um outro caos
começar a época com o Laje, preparar a época, depois ter que mudar o treinador. Temos que escolher um outro treinador. Para mim, na minha opinião... Mas, Ailton, vamos deixar... O ideal para treinar o Benfica nesse momento é Sérgio Conceição. Vamos deixar este lado para a gente abordar depois da análise do Joy, para não ficar muito descompassado, para o Joy mais ou menos dar um parecer do que foi o jogo. E a gente pode já logo em seguida entrar no assunto que você mesmo acabou de sugerir, né? Falar em questões do técnico e tal, opções que a gente pode analisar que possam ser bom para o Benfica. Mas é isso. Isto também se Rui Costa ficar, porque eu acredito que com as eleições o Rui Costa acho que não tem condições também. Mas alguma coisa tem que ser feita mesmo antes das eleições, cara. Não tem jeito. Tem que ser feito antes. Esse homem não pode ir para o Mundial de Clubes? É uma vergonha. Epa, Joy, manda ver aí, cara. Diz aí. Cara. Difícil hoje, né? Fazer essa análise hoje, mas é difícil. É difícil. Sim, vocês já falaram basicamente tudo que eu ia falar em relação ao jogo. Mas ainda tem que ressaltar um ponto aqui, que sim, não tem como não falar do jogo sem falar da arbitragem, mas o Laje, apesar de ter acertado no 11, cara, ele prejudicou demais o time quando ele faz as substituições que ele faz, principalmente com a entrada do Renato Sanches. Não tem que trazer, primeiro nem deveria ser convocado para esse jogo. O cara tá, tipo, sei lá, não sei quantos, 3 meses lesionado, não pode voltar e logo em seguida ser convocado para um jogo como esse. E ainda por cima entrar no jogo, não faz sentido. Então o Laje, ele acaba por destruir tudo que ele fez no jogo de hoje, porque ele preparou um 11 muito bem, dando mais liberdade para o Carreiras quando ele coloca Samuel Dal na esquerda, que fecha muito bem, e Bruma jogando um pouco mais, defendendo um pouco mais, e o que fez com que o Sport não conseguisse jogar. E aí, poxa, fizemos um bom jogo no primeiro tempo, tivemos lances para até ir para o intervalo com 1-0. Mas, Joy, só te perguntar, não peço desculpa por você não perder o teu raciocínio, mas só te perguntando diretamente para você, velho. E claro, isso também serve para os demais. Como é que só o Laje não consegue enxergar dessa combinação entre o Samuel Dal e Carreiras, cara? Não, ele consegue enxergar. E ele já fez. Não, mas houve vários jogos que ele optou por uma outra tática, um outro jogador. Porque assim, nesse esquema, ele acaba jogando com o Carreiras como um central, né? Como um terceiro central. E normalmente ele gosta de jogar com o time no 4-3-3 ou 4-2-3-1. Mas em jogos cruciais a gente já viu que é o que funciona. E funciona bem. Então. Quando temos o Dal, tinha que ser essa formação de hoje. Nós não defendemos isso no jogo Chá da Luz, por exemplo. Nós não defendemos isso no jogo Chá da Luz. A formação de hoje tinha que ser a mesma que deveria ter entrado no jogo da Luz, né? O jogo que nós perdemos, que nós empatamos. Mas enfim. Não, pode falar que nós perdemos, porque aquilo ali foi sabor a derrota. Perdemos. Empatamos, mas não serviu, não servia. Né? Ainda mais sendo um jogo que tinha que ser ganhar ou ganhar, o cara simplesmente ignorou as possibilidades de poder ganhar o jogo. E hoje, né, ele, depois de 3 jogos, foram 4 jogos, né? Depois de 3 jogos em que ele não consegue ganhar do Rui Borges, isso aqui é inacreditável, né? Aí ele conseguiu fazer, né, organizar o time de uma forma que realmente o Sport não conseguisse jogar. Não teve controle, não teve aquele domínio que teve no jogo anterior no meio de campo do primeiro tempo. Né? E não teve também aquele domínio nas alas. Ele teve com Dal e Bruma, a gente conseguiu fechar muito bem as alas, então conseguimos ter um volume maior de jogo e o futebol muito fluido. E podíamos ter feito um gol no primeiro tempo, mas ok, o goleiro defendeu. Foi para trave, segundo tempo. Fizemos 2 gols limpos, mas infelizmente, né, como já dissemos aqui, o árbitro, né, não quis, o VAR achou que viu falta, que até em certa medida a gente até aceita, né, o segundo gol ser anulado. Sim, é o que eu estava dizendo. Desde que haja coerência. Exatamente. Só que quando nós já tínhamos comentado, eu falei, se ele mantiver o critério, que não é o caso, porque assim que fizemos o gol, e depois logo em seguida o segundo, que depois foi anulado,
percebeu-se logo que o árbitro, todos os lances de dividido aqui, principalmente que o jogador do Sporting fazia falta na cabeça da área do Sporting, ele dava ao contrário. Ou ele não dava nada. Porque vários lances em cima do mesmo Pavlidis e mesmo do Arthur Korglu, que via o jogador, o San Juste fez falta, Gonçalo Inácio, os caras faziam falta. Chutou a perna, depois pegou a bola. Exatamente, os caras ganhavam bola e o árbitro não mandava jogar. Só que quando era ao contrário, ele marcava. Teve uma bola no meio de campo. Várias bolas na cabeça da área do Benfica. O Yulman, ele teve uma bola no meio de campo que ele girou sobre o Florentino. E o Florentino, tipo, de costa, e conseguiu enfiar a perna, tipo, o cara já tava em desequilíbrio e caiu, o árbitro deu falta. Houve o lance também que o jogador do Benfica tentou agarrar e não agarrou, o jogador caiu, o cara já deu falta. Sabe, quase todas as divididas contra Benfica, os jogadores podem cair, era falta. Aí fica difícil também jogar assim, né, cara? Fica difícil jogar. E aí, só que, ok, já para contra todas essas adversidades, o Laje ainda vai e faz substituições que prejudicam mais o time. Porra, como é que você entra com o Celdup e não entra com o Di Maria? E pior ainda, você entra com o Renato Sanches no meio de campo, deixa o Leandro Barreiro no banco. Cara, o Renato Sanches entrou, não tava questionando nada, ele só segurava a bola, fazia passe para trás, passe para o lado, passe para trás. Não, assim, não é um jogador que você vai dizer que não tem uma certa velocidade, mas nas condições que ele tá, meu irmão, não vai funcionar. Não faz sentido. Você vê que, tipo assim, o toque na bola dele, percebe-se que é de um jogador diferenciado. Não, mas só isso não basta. Mas não basta. Isso não basta porque você precisa de um ritmo. Vamos fazer uma análise aqui. Nós íamos ganhar no prolongamento com menos 2 jogadores. Renato Sanches e Di Maria são dois menos jogadores. Esses jogadores não têm condições de jogo. Por isso é que nós perdemos, e poderíamos perder mais. Porque são jogadores que não têm condições de jogo. E depois de você levar uns jogadores a 90 minutos de jogo, mais 10 minutos de compensação, mais o prolongamento, você não pode esforçar os jogadores a jogar com 9. Sem ritmo. E Di Maria teve um lance que ele vira, perde ele bola. Caiu, perdeu a bola e ficou. E aí ficou. No lance do gol também, do gol 3-1, teve uma perda de bola, eram 2. Vocês falaram da substituição, mas eu acho que não. O Renato Sanches não podia entrar nesse jogo, aí estamos de acordo, deveria ser o Leandro Barreiro. Mas no caso de Di Maria, não. Eu acho que o Celdup deveria ter entrado mesmo, antes do Di Maria. Porque o Di Maria também, neste jogo, o Benfica vencer por 1-0, ele não acompanha. Porque o Sporting ia tentar empatar então, o jogo. Ele tinha mesmo que entrar no prolongamento quando o Benfica já estava a perder, por isso colocaram. Agora, a nível de 90 minutos, não fazia sentido colocar o Di Maria, porque ia ser menos um jogador quando o Benfica precisava defender. Sim, aí faz sentido. Mas ele, quando coloca o Renato Sanches, ele também coloca menos um jogador. Não, e ele tira o Pavlidis. E ainda por cima, é o jogador que faz a falta no último minuto do tempo de compensação. O Renato Sanches. Tá vendo? Aqui é que entra a falta de ritmo. Ele tira ele coloca um menos um jogador, né? E tira um jogador que valia por engraçado, né? Coloca menos um jogador. E mete outro menos 0,5. Eu não sei. Ele mantinha o Bruma. Ele mantinha o Bruma no jogo e tirava só colocava o Leandro Barreiro no lugar do Colcusu e deixava o Pavlidis jogar até minuto 90. Mas no pior, o menor, eu ainda acho, cara, que já que é para fazer besteira, já que é para fazer, não vou usar a palavra pisada aqui, mas já que é para fazer uma caga daquelas, coloca Arthur Cabral, velho. Belotti não, velho. É verdade. Entendeu? Já que é para fazer... Arthur Cabral também não acrescenta. Eu não tô dizendo, na pior das hipóteses, não coloca nenhum dos dois. Deixa o Pavlidis até o final. O erro do Laje foi ter colocado o Renato Sanches no banco e não o Prestiani. Prestiani nesse jogo, se ele poderia entrar neste jogo, ele segurava a bola. É um jogador que segura a bola. Leva para a linha, você orienta. É assim, você só tem que segurar a bola em muita compensação. Vai ver um jogo do Chelsea a Manchester United, não foi Chelsea, mas eu acho que foi o Chelsea. Um jogo que Chelsea está a vencer por 1-0. Nottingham Forest. 7, 8 minutos de compensação, só não saíram de canto. Exatamente.
Chelsea ficou no canto a marcar, 7 minutos de compensação foi tudo. Para Benfica sofreu golo com Aves no último minuto. A Roca compensação. Por que não mata jogo, velho? O último minuto o Benfica está sempre a sofrer golo. Por que não mata jogo? Não mata o jogo? E parecia que eu tava... Sabe quando você tem aquele pressentimento? Não sei quando vocês veem o jogo. Não sei vocês, mas... Tá vendo? Quase Trincão pegou a bola passando todo mundo. Esse velho... Vai dar ruim, velho. E parece que as coisas... Mas eu vou dizer a você uma coisa. Esses jogadores do Benfica... É o que eu disse na coisa passada. Não tem estofo de campeão. Não sacrifica. Eu vou dizer uma coisa. Eu com um amarelo. Minuto 99. Esse cara não passa no meio campo. Vai ser expulso. Não passa, meu. Expulso e... Que brincadeira é essa, meu? Porra, velho. E como que a gente faz com esse técnico, velho? O Rui Costa... É aquilo que você estava dizendo antes, Ailton. Eu acho que ele não vai se recandidatar. Entendeu? Não tem condições. Só que, se for esperar para um novo presidente trazer um novo técnico, velho, não vai dá. ser mais uma temporada perdida. Porque é só em outubro a eleição. Então... Para mim, nem Rui Costa, nem Bruno Lage, tudo rua, já não eu acho que o próprio Lage deveria ter consciência de colocar o lugar à disposição. Pois é, facilitava as coisas. O investimento que se fez, tanto no início da época como no final da época, no meio da época, em dezembro, ele não tem condições de continuar como jogador de equipe. Ele sabe que não tem condições. Coloca o lugar à disposição. Rui Costa. E ele, como benfiquista, deveria fazê-lo tranquilo. Sim, ele deveria fazer. Não vi com isso. É assim. Foi uma época falhada. Os treinadores dependem do resultado. E se você não ganha nada, por mais que você jogue, você não ganha nada. Não, olha, geralmente quando você ouve... Nós perdemos o campeonato em Aroca, com o jogo na Aroca no Estado da Luz. Exatamente. Quando você ouve, por exemplo... Inadmissível. Quando você ouve, por exemplo, o pessoal falando em questões de projeto, né? Projeto para o clube, não sei lá que e tal. Vamos tomar como exemplo o nosso rival, que tem se dado bem. Na primeira época do Rubem Amorim, foi um desastre para eles. Entendeu? Mas em compensação, o que é que o Sport tinha de investimento com relação aos jogadores? Nada. Não tinha nada de investimento. Bruno Lage não. Bruno Lage, tudo bem que ele chegou com propósito de solução. Algumas decisões da parte da estrutura, da SAF do time, algumas decisões são bastante questionáveis, mas, você faz um investimento desse, busca jogadores que, ao nível do futebol português, tem que entregar mais. E ao final de toda a época, você tem esse resultado. Qual é a margem que você tem para achar que você consegue fazer algo melhor para a próxima época, cara? Não dá. E depois, sabe o que é que parece no Benfica? Que Bruno Lage não contrata nenhum jogador. É verdade. Percebe? Parece que a direção contrata os jogadores de Bruno Lage. Está aí. Trabalha com esses jogadores. E assim não, mas basta ver a época que ele começou, depois de ele terminar campeão na época anterior. Que ele pegou o time no meio. Pois é. Você vê, jogadores que ele pediu. Cara, não dá. Ele não consegue construir um plantel. Ele não consegue. Ele não sabe se nós formos ver, ele tem 2 gajos que é Bruma e Dal, que não tinham jogado e que fazem uma grande exibição hoje. Talvez se ele desse mais oportunidade a esses 2 jogadores, o Benfica talvez teria um outro resultado no campeonato. O Benfica perde o campeonato com a Roca. O Benfica perde o campeonato com a Roca. E Sport ganha campeonato. Sport ganha campeonato com Gil Vicente. O Benfica não iria perder o jogo no Estado da Luz com o Sport. Não iria. Não, você entende também que, digamos, os últimos 3 jogos do Benfica foi mais emocional do que propriamente alguma coisa tática. Racional. A resposta dos jogadores foi exatamente emocional. Não tinha nada... Claro, isso cabe à estrutura do time, cabe ao técnico ter uma postura de preparar os jogadores para os jogos pós uma derrota ou pós um resultado não positivo, não sei lá que. Porque assim, campeonato é uma competição de pontos corridos. Mas a nível do treinador, quem vocês acham que pode assumir o Benfica? Nesse momento?
Bem, treinador bom para assumir o time, para mim, eu já até estava comentando com o Lopes, é o Leonardo Jardim. Ele não está no Tá no Brasil, Cruzeiro. está no Brasil. Tá no Cruzeiro, isso. Tá no Cruzeiro. Aí eu tenho duas opções. Aí antes de você falar, não dá pra gente sonhar, né? É muito pesado pra sonhar, não dá não? O Jürgen Klopp? Klopp. Klopp não quer treinar ninguém. Não temos dinheiro. Não temos dinheiro e ele disse que não quer treinar ninguém nos próximos anos. Eu tenho duas, três opções. Para mim. Não fala Sérgio Conceição, não, filho. Não Eu fala, vou citar três nomes. Eu vou citar três nomes. Sérgio Conceição. Não, filho. Não, Ailton, não. Por mais. Não, filho. Eu sou orgulhoso demais pra ter Sérgio Conceição no time, cara. Marco Silva. E não estamos a falar do trabalho dele. Do cara. Ele se calhar ia fazer um trabalho bom no Benfica. Ele é mais velho. Quantos treinadores de Benfica que o Porto não pegou? É diferente, velho. Você vê a postura dos técnicos do Marco Silva é um treinador que eu gostaria de ter. Marco Silva. Mas eu acho Abel, não tem como, é difícil, cara. Abel do Palmeiras. Abel Ferreira. Abel do Palmeiras. Vai sim. Já tá olha, por incrível que pareça, eu já fui contra o Abel Ferreira, entendeu? Mas do jeito que a coisa tá correndo no Benfica, bem, grande treinador, mas hoje já levou uma sova de Flamengo. Um indivíduo que trabalha numa empresa, né? Um indivíduo que chegou a uma empresa e levou essa empresa à falência. Chegou noutra empresa, levou também outra empresa à falência. Então você, nessa primeira empresa que ele levou à falência, ainda convida ele para vir trabalhar nessa empresa. O Lage não tinha condições de treinar o Benfica. Não tinha. Não, e eu vi pessoas defendendo que a forma como ele foi demitido, entendeu? Meio que, entre aspas, era como se fosse tipo dar uma oportunidade. Não justificava e era como se fosse dar uma oportunidade. Porque assim, de fato é assim, quando ele foi demitido, foi a altura que o Benfica estava 7 pontos à frente, né? Depois foi perdendo a pontuação. Perdeu o campeonato. E perdeu o campeonato. Inclusive foi demitido após uma conferência de imprensa, não foi? Acho que foi isso. Isso. Ou soube da demissão, parece numa conferência. Algo assim, algo desse gênero que eu não tô lembrando agora. Não, o Benfica perdeu, ele foi demitido logo em seguida. Sim, mas parece que ele tomou conhecimento quando estava na conferência de imprensa. Eu acho que foi algo eu acho que nesse momento ele também está sendo demitido. Tomara. Não é pá. Eu já defendi a continuidade, mas não. Mas, velho, é aquela coisa. E nós estávamos a discutir justamente sobre como estamos assim, com muitas competições assim próximas. Tem esse Mundial de Clube, depois vai ter pré-eliminatória e tal. Eu acho que nós até estávamos a defender por questões de equilíbrio e tal, a continuidade. Mas, antes, pelo contrário, é muito na cara para você perceber que, olha, nessas circunstâncias. É perder mais um ano. Eu até digo mais. Eu até digo mais. O mercado vai abrir já por conta do Mundial do Clube. Então, o Lage não pode contratar nenhum jogador. Tem que ser o próximo treinador já. Vai contratar uns agora, tá bom. Como você não vai... Não, o Lage tem que sair. E como você costuma fazer esse tipo de análise, o Ailton? Vai Lage e sacola dele vai junto com... Quem vai junto na sacola? Ele, Rui Costa. Os jogadores? Jogadores, muitos. Os jogadores? Eu já fiz aqui. Os emprestados. Hoje, no Lopes já disse que ele pode se abraçar lá com o presidente dos dois, olha. Hoje eu analisei muito e eu cheguei numa conclusão. Eu vi o Antônio Silva fazer uma boa exibição no lado esquerdo da defesa. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Eu acho que nesse momento talvez não vale renovar com o Otamendi. Contratar um bom lateral direito, colocar na direita, colocar o Tomás Araújo e Antônio Silva. Mas você acha que também não tem mais linha para queimar? Precisamos de alguém sim, experiente. Para quê? Para ficar no banco? O Otamendi não vai aceitar ficar no banco. Não, também tem cartas para dar ainda no time. O problema do Benfica não é o Otamendi, cara. O problema do Benfica não é o Otamendi, cara. Otamendi, você fica... Molecada não dá conta, não. Não dá. Só como tem 38 anos.
Olha, o nosso elenco, o nosso elenco, Sim. a forma como ele é administrado, a forma como são feito a linha dos jogos, passa uma sensação que nós temos temos defesas ruins. De vez em quando dá a sensação que nós temos defesa ruim, devido à formação da equipa no campo. Exatamente. Você deixa a defesa sempre exposto. Muito exposto. Ou também tem que fazer papel, às vezes, de volante. Entendeu? Tem que dar bote no meio de campo. Exato. Maior parte das bolas. O meio campo fica muito frágil. Cara, me diz uma coisa que eu não sei se vocês já repararam, por exemplo. Você vê mesmo jogo do Sport, até mesmo jogo do Porto. Bola lançada pelo guarda-redes para o meio de campo. Quando é do lado do Benfica, geralmente é sempre defesas dando bote. Você não tem o Coxu de chutando a bola. Eles não tem aquele volante mesmo para Não tem o volante para cortar a bola. É sempre. E nesses. Olha, por exemplo, é claro que a chance disso acontecer é grande, mas por diversas vezes você vê o nosso defesa disputando bola com os Riokers de costa a costa, tipo, ele protegendo a bola e coisa. E detalhe, nem na cabeça da nossa área. Mesmo aqui no meio de campo. No meio de campo, é. Meio de campo. E numa dessas aí o cara escapa. Cadê a cobertura? Aí acabou. Entendeu? É uma coisa que, tipo assim, porra, velho, como a gente brinca aqui, nós somos técnicos de surfar, mas, cara, tem coisas que, às vezes passa a sensação que nós estamos na profissão errada, cara. Bem, antes que a gente possa dar aí o arremate final, né? Algo que eu, basicamente, tenho só que acrescentar antes da gente finalizar. Pessoal, somos hoje 59 subscritos, né? Temos uma média em torno de 100 e tal visualizações por vídeo. Então quer dizer que um pouco mais da metade das pessoas que estão vendo o vídeo não estão subscrevendo. Então, e eu acredito que as pessoas que estão vendo, elas não estão subscrevendo não por questões de não querer subscrever, é porque às vezes a gente dá atenção ao vídeo, a gente deixa passar de lado esses pequenos detalhes. E já acrescentar que é o seguinte, faz diferença quando você tem um número mais expressivo de subscritor, porque isso é bom para a plataforma, isto dá credibilidade para o canal, e sem contar que você, uma vez subscrito, com o sino de notificações ativado, automaticamente quando tiver um vídeo novo, vai sempre chegar notificações, não são nem notificações que vão estar enchendo ali a tua linha de notificações, mas tipo, logo que você abrir o YouTube, ele vai estar lá já recomendado para você o vídeo que foi postado aqui. Beleza, pessoal? Então isto não custa nada, eu sei que vocês vêm por aqui porque vocês gostam daquilo que a gente faz aqui, gostam dessas análises que a gente faz aqui, mas só falta esses pequenos detalhes. Dá aquela moral pro canal, estamos a fazer algo, como já falamos outras vezes, um tanto inédito. E vamos que vamos. Bem, arremate final. O que é que vocês... balanço do que foi a época, soluções. O que é que vocês dizem aí? Bom, eu acho que a época não podia ter sido pior. Com a equipa que nós temos, as contratações que fizemos em janeiro, acho que a época não podia ter sido pior. Também não tivemos sorte com o Bai e o Manu Silva, dois jogadores que talvez seriam fundamentais hoje. Uma enorme diferença. O Ba talvez na direita, o Manu no meio, o Curso a 10, Manu Florentino, Curso a 10. Teríamos o Frederico Asmus para jogar nas laterais, mas pronto. Também não vamos estar a chorar, o Sport também teve várias lesões durante a época. Uma época para esquecer. Partir para outra, né? Partir para outra. Tem que haver mudanças. E mudanças têm a ver com o treinador. Não tem como manter o treinador. Não fez bem o seu trabalho. Poderia ter ganho alguma coisa, não ganhou nada. Ganhou a Taça da Liga nos penaltis, como também podia ter perdido. Em 3 jogos contra o Sporting. 4 jogos. 4 jogos contra o Sporting, não ganha um. Não ganha um. O que é inadmissível, né? Inadmissível. Não fez nenhum jogo com o Rubem Amorim.
fez todos os jogos com... Nem com o João Pereira. Nem com o João Pereira, fez jogos todos com Rui o Borges. grande Rui Borges, o treinador do ano em Portugal. É um treinador do ano, só pode ser em Portugal, porque não seria treinador do ano em lado nenhum, porque não tem competência para tal. Penso que o Sporting faz a dobradinha neste ano, muito pelo demérito do Benfica, muito mesmo, pelo demérito do Benfica. Ganha uma taça de Portugal hoje, pelo demérito do Benfica e do seu treinador. Caso contrário, não ganharia. E também ganha no bastidores, porque o seu presidente talvez aprendeu alguma coisa e tem nos bastidores mexido os seus pauzinhos no que toca às arbitragens, ao conselho de arbitragem. Quando se envia um árbitro para apitar aquele jogo de Santa Clara, um árbitro que realmente tinha tido vários problemas no estado de Alvalade e que a gente sabia que estava condicionado e que não marca aquele penalti do Eduardo Quaresma, começou-se a desenhar já o que os árbitros queriam, quem é que os árbitros queriam que ganhasse o campeonato. O futebol português é uma mentira, são os árbitros que decidem aquilo que eles querem, o conselho de arbitragem, e ficou claro hoje, na arbitragem hoje, quem que eles queriam que ganhasse o jogo. Porque se eu tenho dois comentários rápidos para concluir. Se o Sporting tivesse empatado o jogo num lance semelhante ao da falta do Carreiras, esse golo jamais seria anulado. Jamais Com seria. certeza. E se esse jogo tivesse 1-0 a favor do Sporting, o árbitro jamais daria os 10 minutos. Jamais. Espero, sinceramente, que o Rui Costa vai ter as eleições só em setembro, outubro, e espero que ele tome uma decisão já no que toca à mudança do treinador, para que o Benfica, nesse Mundial de Clubes, consiga contratar 1 ou 2 jogadores, sobretudo um lateral direito e o número 10, a fazer talvez limpar a imagem um bocadinho no Mundial de Clubes e preparar já a próxima época com um outro treinador, que o Lage não continue. A época foi uma decepção, né? Tivemos alguns lampejos de que poderia ter sido diferentes, alguns jogos que o time encantou, com goleadas e tal, fazendo grandes jogos, inclusive na Champions League. Mas depois, em jogos cruciais, principalmente jogos cruciais, nós realmente não fomos capazes de demonstrar a capacidade de campeão. Então, foi um fracasso total a época. Apesar de termos perdido alguns jogadores que poderiam ter sido fundamentais, como o Ailton referiu, eu acho que não justifica, né, as decisões que o treinador tomou durante a competição, porque o Sporting teve mais da metade do time titular machucado e sempre trazendo jogadores da base lá para jogar, né, para compor o elenco, e jogaram bastante tempo com falta de jogadores titulares. Então, nada justifica nosso mau desempenho. Com um treinador, se tivesse um treinador melhor, claro que não teríamos esse desempenho aí. Então, cara, sou da opinião que o presidente deve demitir imediatamente o treinador. Não faz sentido continuar com o treinador. E mesmo para o Mundial de Clubes, tem uma quantidade de jogadores que não devem participar desse Mundial de Clubes. Cara, tipo, precisamos de um jogador. Tem que sair já. Sim, o Belotti não faz sentido, o Andoni também que veio, Renato Sanches, pode mandar embora já, que não vai acrescentar nada. Pega jogador da base, time B fez uma boa campanha na segunda divisão. Então tem jogadores lá que merecem mais do que esses que estão aí. Né? Principalmente esses vieram emprestados que jogam aí, que não faz sentido estar no elenco. Então, em outubro, cara, eu acho que o nosso presidente nem deveria se candidatar, né, para as eleições.
Já deu o que tinha que dar. Em seis temporadas como presidente, nós ganhamos um campeonato. Com tanto investimento que fizemos, não faz sentido continuar. Então, são muitas decisões erradas, são contratos, né, contratações que não se entende, que não faz sentido. Então, não faz sentido continuar. Né? Se ele realmente se chamasse Benfica, como diz, ser benfiquista, deveria colocar lugar à disposição logo, convocar novas eleições antecipadas e acabava logo com esses problemas todos. Para começar uma nova época com tudo Uma bem nova alinhado. fase. Uma nova Exatamente. fase. Uma Não há nova fase. condições, não há condições para. Não dá. O clima não Não tem nada a há- favor, cara. Não tem nada a Exatamente, favor. exatamente. Vai acabar impactando nos próximos jogos que nós vamos ter. Qual a motivação? Nós não que se podemos vai colocar começar na uma cabeça dos nova época com jogadores e esse tal? treinador. Não dá. Não. Então, epá. Então, Se eles começarem a época com o Laje, eu não vou ver os jogos. No Lopes. No Lopes, eu vou ficar por último para fechar já o coisa. Então, o veredito final, cara. Fomos iludidos. Fomos muito bem iludidos. em alguns jogos, sim, foi. Fizeram-nos acreditar que poderíamos fazer o triplete. Já tínhamos ganho a Taça da Liga, não é? Fomos até as últimas no campeonato. Chegamos à final da Taça de Portugal. Até uma boa prestação na Liga dos ganhar. Campeões. Fomos muito iludidos e só nos acordaram quando o incêndio já estava alastrado e já não podíamos fazer mais nada. Pronto, acredito que tanto o Ailton quanto o Joemildo, não é, deram aqui o mote. É necessário mudanças. Se chegar essas mudanças, passar pelo treinador e chegar até o presidente, também não seria de todo mal. Mas alguns flops, não é? Tem que deixar o barco para que o time sinta-se mais leve, para que nós possamos iniciar uma nova época, não é? A almejar outros patamares, porque não basta só fixar no campeonato, na Taça de Portugal, na Taça da Liga, não é? Na Supertaça, apenas, não é? Em disputas internas. Nós também temos que pensar, não é, porque o Benfica consegue aqui forma um bom elenco, não é? Dentre os times que estavam na Liga, Benfica é o que tinha, não é, dos melhores elencos. Nós ganhamos muito dinheiro com vendas, muito dinheiro com vendas, mas nós estamos a fazer apostas, não é, em jogadores que em nada acrescentaram, não é, excepto o Samuel Dao. Nem Bruma, ok, jogou hoje bem, fez um outro dos jogos, mas não trouxe aquele perfume Bruma que a gente conheceu no Braga. Bruma que jogou, acho que na Grécia, não é? Estava na Grécia antes de vir para o Braga. Então, Mas também o Bruma também não teve uma sequência, né? então pronto, acordamos do sonho e agora precisamos, não é, reviver um novo sonho, uma nova época, uma nova era e fazermos diferente. Sermos sempre os primeiros perdedores nos últimos 2 anos, chega, já deu. Agora precisamos, não é, de outra etapa, outra atoada, não é? E não fazer não fazer do Benfica o saco de pancada de Sporting. É para que isto nós não estamos acostumados. Não estamos mesmo. Não pode chegar nesse nível. É assim, eu não vou acrescentar assim grandes coisas. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu era um dos defensores, defensores entre aspas, mas tipo, eu sempre torci muito para que nós tivéssemos um presidente dentro do time que eu tivesse certeza que era um benfiquista. Porque por mais que possam ter histórias de que fulano e tal é benfiquista assim e tal, enfim. Porque futebol, acima de tudo, é negócio. Então a única das formas você sentir uma certa entrega de quem vai administrar aquilo ali, que de fato vai ser real, é acreditar que de fato o cara tem que ser benfiquista. Pô, o Rui Costa é benfiquista. Mas já vimos também que só isso não adianta.
Entendeu? Só isso não funciona, só isso não dá certo, epá, enfim. Então isso basicamente se resumiu em um resultado que nós tivemos. Mas é isso. Pessoal, foi mais um vídeo, epá, naquele clima que a gente não gosta, mas enfim. Estamos aqui para isso, estamos aí para levar esse conteúdo para o pessoal, debater, expor aí os nossos descontentamentos, que acredito também que seja também o sentimento de muitos benfiquistas, ou a maioria, ou todos benfiquistas, né? O Rui Costa já falou das arbitragens portuguesas. Já falou, já deu aqui Vai ser castigado. Falou tarde. Falou tarde. Agora. Vai ser castigado. Está comigo. Mas enfim. Agora vale zero. Vale zero. Mas enfim, para Eu terá calado. Poxa, esse cara não quer pra gente finalizar mesmo. Quer pra gente ficar falando até amanhã, né? A raiva é tanta que a gente ficaria aqui até amanhã. Rapaz. Mas enfim, foi mais um vídeo. Espero mesmo que o pessoal tenha gostado. E estamos aí na próxima, né? Voltamos aí para uns próximos conteúdos. Antes do Mundial do Clube, para falar fazer a projeção. Não, tem mais outras coisas. Geralmente vamos estar sempre vindo, pelo menos todas as semanas, para trazer algo de legal para o pessoal. Já podemos falar. Beleza? Sim. Vamos ter oportunidade de falar muita coisa. Ok. Mas é isso, pessoal. Valeu. Fica sempre. Apesar dos pesares, isso aí, esse símbolo aqui. Estamos com camisola, depois de tantas derrotas, estamos com camisola. Carrega, Benfica. Carrega, Benfica. Carrega. Tem mais. Sempre.